Muito bem, nós temos conversado sobre a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, sobre esse tema, andando com Deus. E a gente sempre revisa na terça-feira, no PG, nos pequenos grupos, e tenho certeza que Deus tem nos desafiado bastante, né, com essas palavras, com esses estudos. O nosso tema, que tem que estar na minha mente e na sua mente, que é o seguinte: a tarefa cristã é incorporar qualidades do caráter divino ao seu estilo de vida. O nosso tema é andar com Deus. E a gente não anda com Deus de qualquer jeito. Para andar com Deus existe o jeito de andar com Deus. Primeira coisa, para ter qualquer caminhada com Deus, é crer em Jesus como Salvador. A outra garantia que nós temos é que essa caminhada com Deus termina no céu, na eternidade. Mas enquanto isso, a nossa tarefa é essa, a minha e a sua tarefa. Então eu quero que você leia mais uma vez, junto comigo. Vamos lá? A tarefa cristã é incorporar qualidades do caráter divino ao seu estilo de vida. Ao seu estilo de vida, ao meu estilo de vida. O texto que nós temos usado como base é esse aqui. Diante de tudo isso, ou seja, diante da fé em Jesus e da certeza da vida eterna, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. À excelência moral, acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Olha quanto trabalho a gente tem nessa caminhada com Deus. Muitos desafios, muitas qualidades do caráter divino a serem incorporadas na minha vida e na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre devoção a Deus. Já falamos sobre todas as anteriores e hoje vamos falar sobre devoção a Deus. E talvez na sua Bíblia, se você usa uma versão diferente, esteja aí a palavra piedade. E é a mesma coisa. Uma vida de devoção ou uma vida piedosa é a mesma palavra. Não sei se você conhece alguém chamado Eusébio. Conhece alguém chamado Eusébio? Conhece? Tem um filósofo, tem um jogador muito famoso de Portugal chamado Eusébio. Mas Eusébio significa, é uma palavra grega na verdade. A palavra é Eusebeia. Eusebeia, que significa piedade ou devoção. Então, sempre que você encontrar alguém chamado Eusébio, você vai lembrar dessa mensagem. É alguém piedoso, alguém devoto. Agora, o que é isso? O que é Eusebeia? O que é devoção ou piedade? É uma atitude correta do coração diante de Deus. Se é alguém devoto, ou se é alguém piedoso, é algo que começa primeiro no coração, mas que influencia todas as áreas da vida. E depois a gente vai entender por que isso é importante. Alguém piedoso, alguém devoto a Deus, dedicado a Deus, é alguém em cuja vida a gente consegue ver as qualidades anteriores. Excelência moral, conhecimento de Deus, domínio próprio, perseverança. Então, de uma certa forma, a piedade, aqui a devoção, ela resume as anteriores. Porque elas falam da nossa vida primeiro. As últimas, que você vai ver ali, fraternidade e amor, elas têm a ver com o próximo. Mas até a devoção, a gente está falando de nós primeiro. Então, a devoção, alguém devoto, alguém piedoso, é alguém que você olha para a vida em todas as áreas e você percebe isso daí. Então, a pergunta é, você é alguém piedoso? Você é alguém devoto? A gente está acostumado na nossa cultura católica a ouvir essa expressão, né? Fulano de tal é devoto, ou a tal santo, ou a tal tradição. Mas eu gostaria de corrigir um pouquinho esse entendimento, que alguém devoto, na verdade, é alguém cujo coração é tão reto diante de Deus, que isso transborda para todas as áreas da vida. É quando existe um equilíbrio entre o interior e o exterior, que é um grande desafio. Equilibrar o coração com a prática. É o tipo de pessoa que tudo que ela faz, você consegue olhar e falar assim,
Tem Deus nesse negócio aí. Ou o desafio está ficando grande. Está ficando difícil. Alguém que faz os seus negócios financeiros, e você fala assim, poxa, Deus está nisso daí. Alguém que nas suas palavras, as pessoas podem dizer, poxa, Deus está nisso daí. Porque tem gente que quando abre a boca, você tem certeza que Deus não está nessas palavras. Ou quando a pessoa se relaciona e tudo mais. Isso é uma vida de piedade. Mas começa onde? No coração primeiro. Né? Agora, como é que nós podemos buscar uma vida piedosa? Ou como é que nós conseguimos crescer na nossa vida de piedade? A Bíblia responde. Primeiro ela nos lembra o seguinte: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Ou seja, desenvolver uma vida de devoção não é uma coisa que o homem conquista, porque é Deus que nos dá a capacidade. Mas nós podemos praticar o que o versículo 7 e 8 de Timóteo vai dizer ali. Como é que nós conseguimos uma vida de devoção? Presta atenção. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Opa! Então devoção é algo que é exercitado. É algo que Deus nos dá, mas que nós temos que exercitar. E aí Paulo faz uma comparação. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor. É um paralelo, tá? Uma figura. Pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Mas não é exatamente isso que tem a ver andar com Deus? Porque nós estamos andando para a vida futura. E se nós exercitamos a devoção aqui, nós estamos nos beneficiando na eternidade. Mas como é que eu chego lá? Primeira coisa, eu paro de perder tempo com aquilo que não colabora, com aquilo que não agrega nada. Aqui, mitos profanos e crendices absurdas representava aquilo que naquela época, naquela cidade, as pessoas perdiam tempo, que eram as coisas inúteis. Eles gostavam dessas histórias, assim, dessas coisas. O nosso tempo é um pouco diferente, a gente perde tempo com outras coisas. Mas é igualmente perda de tempo. E Paulo está dizendo, Deus já te deu tudo o que você precisa. Agora você precisa parar de perder tempo e exercitar-se na piedade. Então é assim que nós crescemos na nossa devoção, exercitando e praticando. E parando de perder tempo com certas coisas. Então eu quero apresentar para vocês 3 marcas de uma vida piedosa que vêm do significado da palavra Eusébio. É uma palavra ampla que tem vários significados. Uma delas é essa primeira aí, que é reverência. Talvez seja o sentido mais forte. Reverência. O que é reverência? O que é reverência? Reverência é desenvolver um respeito profundo pela honra e pela santidade de Deus. Alguém que tem reverência é alguém que tem um senso contínuo do poder e da presença de Deus. Deixa eu tentar explicar. É alguém que sabe que Deus é santo e a Bíblia diz que Deus não suporta ver o mal na nossa vida. Então, por causa disso, e se eu sei que Ele está comigo o tempo inteiro, eu levo isso a sério. E eu respeito a presença de Deus comigo. Quando você dá carona para alguém que você respeita, você leva alguém no carro, você não dirige de qualquer jeito, você não joga lixo no chão, você dá seta, coloca o cinto, não buzina. Não é? Por quê? Por consideração ao seu passageiro, o pessoal aqui faz Uber e tudo mais. Não é assim, porque você tem o mínimo de reverência por aquela pessoa. E Deus, que está conosco 24 horas o tempo inteiro. Cada apuro que o Espírito Santo passa com a gente, hein? Não é? Então a reverência, ela é esse senso interior de que Deus está comigo. E que isso precisa fazer diferença na minha vida. 2 exemplos bíblicos, depois eu conto mais um.
Isaías, o profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. E ele viu exatamente a honra e a santidade de Deus, uma visão. Qual foi a primeira reação de Isaías? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aí ele olhou para o pessoal da igreja dele e falou assim: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Claro, não era igreja, né? Isso é o resultado da reverência. A gente olha para Deus e a gente se sente tão inadequado. E ao mesmo tempo a gente entende que eu não posso agir de qualquer jeito se Deus está comigo. E se eu estou constantemente diante de Deus. Outro exemplo, o apóstolo João, que escreveu vários livros do Novo Testamento, quando ele teve também uma visão de Deus, ele se prostrou no chão e ficou caído no chão. Por quê? Porque a presença de Deus é poderosa. E a consciência da presença de Deus precisa fazer diferença na nossa vida. A Bíblia resume tudo isso com uma expressão que a gente precisa lembrar sempre, que é temor de Deus. Temor de Deus. Fala isso na Bíblia do começo ao fim. E temor de Deus não é só medo, mas é um medo respeitoso. Significa, poxa, tem alguém importante na sala, não vou entrar fazendo bagunça. Tem alguém importante na minha casa, não vou entrar de qualquer jeito. Né? A gente age assim no dia a dia, com Deus deve ser assim. É o temor de Deus que precisa nos levar a evitar o pecado. É a consciência do temor de Deus que nos leva a evitar o pecado. Por exemplo, o que é que te faz não roubar uma nota de 100 reais que alguém deixa cair na rua na sua frente? Não, porque meu pai e minha mãe me ensinaram que é errado roubar, claro. Mas muito mais do que isso, o que deve evitar o nosso pecado é o temor a Deus. Agora, o que é que deve te levar a preencher a sua declaração do imposto de renda, as suas declarações de venda e tudo mais, com os valores exatos que você recebe, quando ninguém está vendo? É o temor de Deus. É o temor de Deus que nos leva a fugir do pecado. O que é que deve nos fazer evitar a malícia, por exemplo, na nossa vida? Quando ninguém está vendo e ninguém nem vai saber o que a gente está olhando e o que está pensando. É o temor de Deus. Estão entendendo? Isso é um coração reverente. Não importa se estão vendo, não importa se estão sabendo, eu não vou fazer porque Deus está vendo. Agora, nós erramos demais nisso. Erramos demais nisso. Mas é possível. É possível vencer. E o exemplo que eu gosto muito é o exemplo de José, que nós conhecemos muito bem esse ano. Porque quando não tinha ninguém à volta dele e a mulher do chefe deu mole, o que ele fez? Fugiu. O que é que levou José a fugir do pecado? Temor de Deus. Reverência. Reverência. É algo do coração, individual e também público. O problema é que nós vivemos hoje numa sociedade irreverente. Irreverente. Os alunos não respeitam mais os professores. Com raríssimas exceções. Independente do tipo de escola, de classe social, é assim. Os filhos não respeitam mais os pais. A sociedade civil não respeita mais as autoridades. Uma sociedade irreverente. O problema é que a gente transporta toda essa irreverência para a igreja e para a nossa vida com Deus. Então a gente quer caminhar com Deus, mas faz cada coisa que não tem o menor cabimento. Então nós precisamos exercitar a nossa reverência. Então, como eu li o versículo no começo que fala sobre exercitar a piedade, junto com cada uma dessas marcas eu vou propor uma disciplina espiritual para ser praticada. Então, nessa primeira marca, que é a reverência, a disciplina espiritual a ser praticada é a oração. Porque a oração, é através da oração que a gente fica face a face com Deus. E é através da oração que a gente se expõe ao poder de Deus. E se você orar com sinceridade, Deus vai mostrar as coisas do seu coração. Se você orar com sinceridade, Deus vai mostrar o que está na sua mente. O que está certo e o que está errado.
Então, se eu quero aprender a ter reverência e ter um respeito pela santidade, pela honra de Deus, eu preciso orar. E orar bastante. Eu quero sugerir uma oração do Salmo 19, muito bonita, que diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oração de Davi. Essa é uma oração de alguém que buscava reverência na sua vida e que reverenciava Deus no seu coração. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios e que a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que bonito. Reverência. Grande desafio, né? Grande desafio. Oração de confissão, pedindo força e sabedoria ao Senhor. A segunda marca de uma vida piedosa é a marca da submissão, que também é um dos significados da palavra eusebeia. Devoção. Significa submissão, mas submissão a quê? Significa uma obediência consciente e constante à vontade de Deus. Como que eu entendo isso? É quando eu coloco a opinião de Deus acima da minha. Eu coloquei opinião aqui só para a gente entender mais fácil. Deus não tem opinião, Deus tem verdade. Mas como é que eu coloco a opinião de Deus acima da minha? Onde é que está revelada a vontade de Deus? Onde é que está revelada a opinião de Deus? Na palavra. Então, se eu quero ter uma vida de submissão a Deus, eu preciso ter uma submissão à palavra de Deus. Todo mundo aqui já teve experiência de discutir um assunto e falar assim: tudo bem, mas essa é a sua opinião e eu tenho a minha. Sabia que Deus também age assim com a gente? Porque a gente age no nosso dia a dia e a Bíblia está dizendo, ó, a opinião de Deus está aqui, ó. A verdade é essa. Aí você fala: Deus, eu sei, o Senhor tem a sua opinião e eu tenho a minha. Faz sentido isso? Não faz sentido. Se eu quero andar com Deus, se Ele me salvou e Ele vai me levar para a eternidade, a opinião dele tem que estar acima da minha. Como é que a gente faz isso na prática? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Na prática significa que a nossa vida ela tem que estar ajustada a um novo centro. O centro da nossa vida agora é a palavra de Deus. E a gente tem que fazer ajustes de acordo com esse padrão. Com esse padrão. Então, por exemplo, o nosso tempo. Como é que você vai usar o seu tempo? De acordo com o que você quer? Não. Vai ver primeiro o que a Bíblia diz sobre o tempo. E a Bíblia fala muita coisa. A Bíblia fala sobre o trabalhador, a Bíblia fala sobre o que trabalha demais, a Bíblia fala sobre o preguiçoso, a Bíblia fala sobre o que trabalha bem, a Bíblia fala sobre o que trabalha mal. Então vai lá ver a opinião de Deus sobre o tempo. O seu tempo de descanso, como deve ser, o seu tempo de lazer. Será que Deus se importa com isso? Claro que se importa. O tempo que você fica nas redes sociais. A nossa vida tem que ser ajustada pela palavra de Deus. E aliás, lá no começo eu li, né? Não perca tempo com crendices e outras coisas. Se fosse hoje, certamente Paulo iria falar dessas redes sociais. Porque não tem nome mais apropriado do que rede. Porque pega um monte de gente. Inclusive na igreja. Inclusive na nossa igreja. Inclusive nos nossos grupos de WhatsApp. Tem cada coisa que eu vejo e ouço que não tem nada a ver com vida de piedade. Seja pelo tempo que a pessoa fica fazendo as coisas, parece que não tem mais nada para fazer na vida. Seja pela falta de necessidade e utilidade daquilo que é mandado. O que a Bíblia diz sobre o tempo? O que a gente faz tem que ser regulado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Relacionamentos. O que a Bíblia diz sobre os nossos relacionamentos? A Bíblia diz que assim como a gente quer ser tratado, a gente deve tratar os outros. É isso que a Bíblia diz. Então a gente tem que ajustar a nossa vida a este padrão. O que a Bíblia diz sobre o nosso corpo? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, ele diz assim: glorifiquem a Deus com o vosso corpo.
Deus se importa com aquilo que você come. Deus se importa com aquilo que você bebe, com outras substâncias que você usa ou não. Se você usa remédio demais, se você está dependente disso ou daquilo, o que a Bíblia diz sobre isso? Que vazios que estão na minha alma, na sua alma, que nos levam a desregular o uso do nosso corpo. O uso do corpo tem a ver com a sexualidade. O que a Bíblia diz sobre isso? Faça o que quiser, porque a sociedade de hoje é isso. Faça o que quiser. Essa é a opinião de Deus? Não, essa não é a opinião de Deus. Só que vai ter uma hora que vai vir de encontro com a minha opinião. E aí vai ser a hora de eu decidir quem que eu vou obedecer. E aí é a hora de eu decidir se eu vou colocar a minha opinião ou a opinião de Deus no primeiro lugar. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Sobre o sustento, o pão de cada dia? Sobre o que a Bíblia diz sobre os nossos sonhos, os nossos planos? A Bíblia fala disso. O que a Bíblia diz sobre poupança? Sobre dízimo, sobre oferta? E aí? Pensando nesses assuntos aí, na sua vida, a opinião de Deus está em primeiro lugar? Ou você luta com Deus quando claramente a Bíblia diz uma coisa e o seu coração quer fazer outra? Agora, tem um problema aqui. Muitas vezes a gente desconhece a opinião de Deus, porque a gente nem lê, nem estuda. Mas o problema é quando, além de desconhecer, a gente vai atrás e ainda desobedece. Então, a gente anda com Deus, às vezes, tropeçando demais, por falta de submissão. Submissão a Deus. Então, está aí o desafio. Organize a sua vida, do jeito que a sua família é, com as características que a sua família tem, que a sua vida tem, mas coloque a Bíblia como parâmetro regulador na sua vida. Uma pessoa piedosa, então, ela busca conhecer e valorizar e obedecer tudo que a Bíblia diz. E pode ter certeza de uma coisa: não existe um crente maduro, frutífero, que não leve muito a sério a palavra de Deus na sua vida. Não existe. Não existe. Existem pessoas bem intencionadas, mas que por não praticarem essa próxima disciplina, não conseguem sair do lugar. Né? Eu posso ter muita vontade de correr uma maratona. Talvez nem tanto, 42 quilômetros é muito. Mas uma São Silvestre de 15 quilômetros, estou até planejando. Mas se eu não começar a fazer alguma coisa, correr 1 quilômetro, eu não vou nunca correr 15. Então Deus não se impressiona com a nossa boa intenção. A ordem dele é: exercite-se na piedade. Faça as coisas, não fica só na vontade, na intenção. Vai e faz. Então a segunda disciplina aqui é: leia a Bíblia. Como diz aquela música de criança. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Esse dia, nessa semana que passou, de domingo até aqui, em quantos dias você leu a palavra de Deus? Não estou dizendo um versículo não, porque é muito pouco. Mas em quantos dias você separou um tempo para ler a palavra de Deus para a sua vida? Pensa aí e responde para Deus. Isso vai mostrar o seu grau de interesse e de disposição em buscar uma vida piedosa. A terceira e última marca de uma vida piedosa é a adoração, que também é um dos significados da palavra eusebeia, piedade. E adoração é uma expressão de gratidão, admiração e amor por Deus. Olha que bonito. Toda expressão de gratidão, de admiração por Deus e de amor, seja feita individualmente, seja feita publicamente, faz parte da vida de adoração. Então, quando a gente precisa aprender a desenvolver esses momentos individuais, onde você sozinho, independente da circunstância, no carro, em casa, deitado, na cama, onde for, fala assim: Deus, obrigado porque o Senhor é tão bom. Estou passando por dificuldade, mas eu tenho visto a fidelidade do Senhor. Muito obrigado. Isso é adoração. E quando a gente pensa em individualmente e publicamente, pensando aqui com os irmãos, no pequeno grupo, seja o que for, eu penso sempre que a gente tem que juntar essas duas coisas: sinceridade e intensidade. Sinceridade porque Deus está vendo o nosso coração mesmo. Então não adianta tentar enganar Deus.
Seja sincero na sua adoração. E outra coisa, seja intenso. Porque a Bíblia diz assim: ame ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua força. Então a força é algo visível. Então a adoração, ela envolve sinceridade, mas ela envolve intensidade. Então a Bíblia diz para bater palma, a Bíblia diz para dar brados de júbilo, a Bíblia diz para festejar, em outros lugares a Bíblia diz para dançar, seja lá o que for, cantar, se prostrar, faça isso com sinceridade e faça isso com intensidade. Grande desafio para nós, não é? Mas valorize a adoração na sua vida. Alguém piedoso é alguém que adora a Deus. A disciplina é a própria adoração. Como assim? Eu quero dar algumas sugestões, porque a Bíblia diz que a nossa adoração, ela pode ser feita através do serviço. Então, se você servir na igreja, ou você ajudar alguém, isso é também uma forma de adoração. Então, daqui a pouco a gente vai ter o lanche, você pode ajudar a recolher as coisas. Isso vai ser uma forma de adoração. Vai precisar talvez ajudar um dia com as crianças, ficar ali na frente, ver alguma coisa. Isso são formas de adoração. Você pode trazer alimento para formar as cestas básicas. Isso é adoração. Você pode louvar, você pode cantar. E uma sugestão simples: enche a sua vida diária de adoração. Pega lá louvor cantado. Para de ouvir rádio, essas notícias que a gente já sabe, as notícias. Toca o dia inteiro as mesmas notícias, o governo fez isso, fez aquilo, fez... Calma, gente, a hora que ficar bom a gente vai saber. A hora que ficar bom a gente vai saber. Então, para de perder tempo com isso e enche a sua vida de louvor, enche o seu coração de músicas de adoração ao Senhor. Não estou supondo que ninguém aqui ouve música sertaneja, funk, etc. Mas são coisas práticas que você pode exercitar. Exercitar. Encher a sua vida disso. Isso é uma vida de adoração. Amém? 3 marcas de uma vida piedosa. Mas eu queria, já caminhando para o final, lembrar que a vida piedosa ou a vida de devoção, ela tem uma grande inimiga. Tem um grande inimigo, que é a religiosidade vazia. E por isso que eu comecei falando do coração e daquilo que transborda. Porque nós corremos o risco de viver uma religiosidade vazia. Corremos mesmo. Olha o que a Bíblia diz também. Saiba que nos últimos dias, que são esses nossos dias, haverá tempos muito difíceis. Isso a gente já sabe. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Alguém tem alguma dúvida disso? É isso aí. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Não estou inventando nada, gente, está na palavra. Então, existe o risco, e nós vivemos nesses dias, em que as pessoas são egoístas e nós somos assim. Religiosos, correndo o risco de sermos religiosos só na aparência, mas rejeitando o poder da verdadeira devoção. Muito forte esse texto. Como é que eu rejeito na minha vida o poder da verdadeira devoção? Sabe como? Quando eu pego essas disciplinas que eu estou sugerindo aqui e deixo elas para lá. Por isso que eu falei que a piedade é algo que precisa ser exercitado. Então, eu sugeri algumas disciplinas. Toda vez que eu deixo isso de lado, eu estou negando o poder que vai me levar a uma vida de devoção. E quando eu faço isso, qual é o caminho natural? É o caminho da religiosidade vazia. Toda vez que eu paro de orar, toda vez que eu deixo em segundo plano a leitura da Bíblia e pego ela só de vez em quando para ler só um pouco e não entendo nada e não vou atrás. Toda vez que eu abandono a adoração, abandono a comunhão dos irmãos, sabe qual é o caminho? Religiosidade vazia. Porque daí a gente vai esfriando. A gente vai esfriando. A reverência diminui. Eu já não me importo de pecar na frente de Deus. O temor diminui. A admiração por Deus diminui. As coisas ficam cinzentas, ficam mornas. Só que por fora está tudo bem. Mas o coração não está nada bem.
Nós somos assim. E nós corremos constantemente esse risco. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou: pessoal, exercitem-se na piedade. Exercitem-se na piedade. É algo para todo dia, toda hora. O profeta Isaías escreveu em nome de Deus dizendo o seguinte: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Enfim, a vida de devoção é o nosso objetivo, mas temos que tomar cuidado com esse grande inimigo da religiosidade vazia. Eu queria que agora você fizesse uma autoavaliação, como todo domingo a gente faz no final. Eu queria que você olhasse para essas disciplinas espirituais, lembrando da oração, que tem a ver com a reverência. Lembrando da palavra, que tem a ver com submissão à vontade de Deus. E lembrando da adoração, que tem a ver com o nosso amor, com a nossa comunhão com Deus. Hoje, ou nesse momento da sua vida, você sente que você está caminhando na direção de uma vida de devoção maior, ou ainda tem muitos ajustes que precisam ser feitos? Estudando esse texto essa semana, ficou muito claro para mim, na minha própria vida, quantos ajustes eu tenho que fazer. E eu queria jogar esse desafio para você também. Você tem orado? Você tem lido a palavra? Tem valorizado a palavra do Senhor? Você tem enchido a sua vida de adoração? Eu queria ler uma oração. Depois a Gisele vai cantar essa oração. Mas um amigo compôs essa música. E é uma oração de alguém que reconhecia as suas limitações, mas que queria ser piedoso, que foi muito sincero no que ele escreveu. Eu queria ler aqui, queria que vocês lessem a letra, acompanhassem. Está um pouco pequeno, mas dá para ler. Diz assim: eu não tenho sido fiel por inteiro a ti, ó Deus imutável. Os meus valores tão distorcidos me impedem de te compreender melhor. Eu falo teu nome de amor sem a reverência devida ao temor. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Quando tu queres guiar meu viver, eu escolho o caminho mais fácil. Eu deixo de orar e buscar tua face, em troca da tua própria obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Mas aqui o desejo de alguém que quer ser piedoso. Eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante os teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. Que oração maravilhosa. Eu queria que nesse momento você deixasse o Espírito Santo falar com você. E que você não saísse daqui com um peso somente, mas que você saísse encorajado, principalmente encorajado, a buscar o Senhor de verdade na sua vida. Eu queria que você orasse. Enquanto a gente vai cantar essa canção, você pode acompanhar mais uma vez a letra conosco.